Sejam bem-vindos. Na aula anterior eu mostrei um exemplo de como fazer um backup de forma manual. Agora nós iremos automatizar, fazer com que um pequeno script faça de forma automática os backups para o nosso HD externo e iremos determinar um horário para esse procedimento. Então essa será a nossa primeira aula sobre scripts de backup, onde eu farei um script bem básico para que você comece a entender esse procedimento, e ele será então nesse primeiro script um script doméstico, tá? Nas próximas aulas então nós vamos evoluindo o nosso script. Então, caso você também esteja aí virtualizando o seu Linux e não tenha conseguido acessar o seu HD externo, eu vou deixar aqui o link da aula anterior onde eu mostro esse procedimento. Então, eu quero que você preste bem atenção aqui nesses comandos, que essa vai ser uma aula mais técnica, e para que dê certo esse procedimento você tem que fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu vou entrar aqui como root. E eu quero então que você comece a entender primeiramente o comando fdisk-l. O comando fdisk-l, ele vai nos mostrar informações então sobre os nossos dispositivos de armazenamento que nós temos aqui, como está sendo reconhecido no nosso Linux, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu HD interno, tá? Onde está instalado o meu Linux Mint. Então fiz aqui uma instalação padrão dele, tá? Então o meu HD ele é o SDB, e ele pegou e particionou, fez três partições lógicas na instalação padrão, o SDB1, SDB2 e SDB3, tá? Agora aqui embaixo nós temos então o nosso HD externo, que ele é o SDA, ele tem 1 TB. Então ele criou aqui, ó, uma informação, né, que é como ele vai ser reconhecido no nosso sistema. Como o nosso sistema ele representa, né, como o HD representa dentro do nosso sistema esse dispositivo. Então ele tem que estar sendo reconhecido, tá? Então ele é representado então pelo dev SDA1. É assim que o nosso dispositivo ele é reconhecido. Grave bem esse caminho aqui, tá? Então nós temos aqui um outro comando também, que é o lsblk. Ele vai nos mostrar então de uma forma mais simples o que o fdisk nos retorna. Então ele mostra aqui, né, que o SDA1, o nosso HD externo, ele está sendo então direcionado para esse caminho aqui, ó, o MediaTek HD externo. Só que nós temos que modificar esse caminho aqui para que o nosso script dê certo, porque não dá para montar o nosso HD aqui, certo? Vai dar erro. Então eu quero também que você entenda que esse SDA1, o dev SDA1, ele também é um processo que está sendo executado no nosso sistema. Então aqui, ó, o ps-aux, ele vai mostrar todos os processos, né, tudo como são os programas são representados dentro do nosso sistema. Então nós temos vários processos aqui rodando para o funcionamento do nosso sistema, inclusive o comando que eu dei aqui, ó, é um processo que está rodando, certo? Então o dev SDA1 também é um processo. Ok, eu vou limpar aqui o nosso terminal. E agora, então, nós vamos, assim, ó, o sistema de arquivos do Linux, ele tem já por padrão um diretório chamado mnt, cd/mnt, que é onde que nós iremos fazer as nossas montagens. Então, por padrão, ele já cria esse diretório, assim como ele criou um *home, um *imagens, um *documentos. Então, por questões de organização, certo? Então, se eu der um comando aqui, ls, ele não vai listar nada, não tem nenhum ponto de montagem aqui. Então, nós vamos fazer agora, nós vamos criar então um diretório para que direcione, né, o nosso HD para cá. Lembra que o comando lsblk está apontando para MediaTek HD externo. Vamos modificar esse caminho. Então agora, aqui dentro de mnt, nós vamos criar um mkdir, um diretório,
e eu vou chamar o meu diretório de o HD externo. É para cá que eu vou montar o meu HD. Então a partir daqui eu vou poder acessar o meu HD, certo? Você pode colocar o nome que você quiser, desde que depois lá no script você redirecione para esse subdiretório aqui. Então eu vou dar um Enter. Ok, criei o meu subdiretório chamado HD externo. Agora nós vamos montar então. Então vamos dar um mount -v. Vamos montar quem? O SDA1, que está onde? Está em dev SDA1. Para onde? Agora para esse diretório MNT e para o subdiretório HD externo. Eu vou dar um Enter e ele vai dizer assim, ó, aqui foi negado fazer essa montagem porque o HD ali está utilizando um sistema de arquivos NTFS. Então, lembram do processo que eu falei para vocês? Então, se eu der o comando agora aqui, ó, fuser dev SDA1, ele vai me mostrar que é um processo que está rodando ali com PID 3371. Então, nós vamos eliminar esse processo, tá? É o mesmo que eu der aqui, ó. Se eu der esse comando de novo aqui, agora com grep, ó, 3371, para não precisar abrir lá, né, com PS-AUX, poder abrir todos os processos, eu vejo aqui, então, fiz um filtro e mostra, assim, esse processo está sendo rodado. Então, agora, vamos eliminar esse processo aqui com kill 3371. Agora, vamos tentar fazer a montagem novamente do nosso HD. Vou dar um ls. Vamos tentar aqui agora tirar esse... está dizendo aqui que tem um processo rodando, tá? Vamos tentar fazer o processo novamente. Eu vou vir aqui em dispositivos. Vou vir aqui em USB. É bem chatinho de fazer isso. Vou montar ele de novo. Vou dar um mount aqui. Caso de vocês dê erro também. Vou desmontar. Vamos ver como é que ele está sendo reconhecido agora. Agora eu vou ter que dar o Fdisk novamente. Agora o meu está sendo reconhecido como SDC1. Então, SDC1 agora, né? Então, um mount. Vou botar aqui, ó, SDC1. SDC1. Desmonta lá. E vamos fazer o processo de montagem novamente, tá? Deixa eu ver se ele está rodando com o comando fdisk fuser. Agora vou vir em dev SDC1. Certo. Então vamos montar ele novamente. Então monta, agora não é SDA, e sim SDC. Monta lá em HD externo. Dou um ls, agora sim, agora funcionou. Tá? Às vezes dá uns bugs aqui. Então eu estou mostrando, trazendo para vocês aqui erros que podem acontecer, certo? Então, para a gente tirar então a prova disso, eu vou dar o comando mount point. Agora, posso botar aqui direto, HD externo mesmo. E ele mostra, agora sim, é um ponto de montagem. Ok, tá funcionando. Eu vou entrar lá no meu diretório root novamente, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou dar agora um comando. Não, antes eu quero mostrar para vocês uma coisa. Nós vamos fazer um backup. Mas um backup do que, né? Então, aqui, ó, eu vou dar o comando tree e vou mandar ele mostrar tudo que tem dentro de home, né? Vai mostrar todos os diretórios e os subdiretórios de home. Então ele vai criar uma árvore aqui, né? Como se fossem as ramificações. Então ele me mostra aqui o comando tree home. Que dentro de home nós temos LETEC, área de trabalho, temos diretório, subdiretório, certo? Então aqui eu posso dar o comando do -sh e perguntar, tá, e qual é o tamanho desse home aí? Bom, o tamanho do diretório home, ele tem 9 GB. Tá, e dentro do home eu tenho um LETEC.
E qual é o tamanho do subdiretório LeTech? O subdiretório LeTech tem 3.5 GB e dentro do subdiretório LeTech tem um outro subdiretório chamado documentos. Que tamanho ele tem? 714. E ainda dentro eu tenho ali, como mostrou a nossa árvore, um chamado ebooks. E o ebooks tem 415 MB. Ok. Então assim, agora vamos dar um comando para ver se realmente o nosso arquivo vai para lá. Tá? Se o nosso backup está indo. Então eu vou dar um comando aqui, ó, cd, que é basicamente o nosso script, tá? Só que antes de fazer o script, vamos verificar se realmente ele está indo para lá. Barra mnt, então eu quero que você vá até mnt, é HD externo, né? Agora, vá até lá, só que agora eu vou dar um ponto e vírgula, porque eu vou redirecionar para um outro comando, tá? Então aqui é como se fosse um script. Então, ponto e vírgula, e agora vamos usar o utilitário tar. O utilitário tar, ele vai facilitar o nosso backup. Ele vai o quê? Ele vai empacotar o que nós queremos e a gente vai usar ainda um compreensor, tá? Então nós vamos usar um empacotador e um arquivo para comprimir, para diminuir então o tamanho desses subdiretórios. Como vemos aqui, o ebooks ele tem 415 MB. Então o tar vai empacotar, certo? ZCVF. Aqui, pessoal, depois eu explico para vocês em uma outra aula esses comandos aqui, tá? Porque senão vai ficar muito longo aqui o nosso vídeo. Então, eu quero... Como é que vai se chamar, né? Como é que eu vou reconhecer esse arquivo aqui de backup lá dentro do meu HD? Vai ser reconhecido como BKP, certo? Ebooks. Ebooks, é assim que eu quero que ele seja reconhecido. Tá, mas aí como ele está utilizando o tar, que é o empacotador, né? E mais um compreensor aqui, que é o gzip. Beleza? Agora, então, só que eu só criei o arquivo, né? Eu não criei o que vai estar dentro do arquivo. Então, dentro do arquivo vai estar o nosso subdiretório ebooks, que está dentro de home, está dentro de LeTech, está dentro de documentos. E quem? Ele, o ebook. O ebooks. Então, pega esse subdiretório ebooks e empacote e comprima ele aqui e mande para dentro de HD externo. Se estiver funcionando esse comando, vai funcionar o nosso script. Então, vou dar um enter aqui. Agora ele vai o quê? Está mostrando o que ele está empacotando, né? O que o tar está empacotando, tudo ali que está dentro desse subdiretório ebooks. Ok, vamos limpar aqui o nosso terminal. Nós já estamos aqui dentro de HD externo, né? Vamos dar um ls. Tá aqui o cara, ó. Então ele criou realmente, né, o nosso arquivo backup ebooks.tar.gz. Vamos dar uma olhada no tamanho dele. Que tamanho ele ficou? BKP ebooks. Agora ele tem 344 megas, diferente, né, do original, que está em home, LeTech, documentos, ebooks, que tem um tamanho de 415 MB. Não foi tanta diferença assim, né, porque são diretórios bem pequenos. Ok. Agora vamos ir lá no root, vamos começar agora a criar o nosso script. Então, para criar o nosso script, nós vamos pegar o editor de texto Nano e vamos dar um nome para o nosso script. Então, vai chamar script de backup.sh. Também farei uma aula falando sobre scripts, mas vamos então agora ir para a parte mais básica. Tá? Não se preocupe aqui. Ok. Para começar o nosso script, então, hashtag, exclamação, /bin, /bash. Agora eu vou jogar exatamente aqueles comandos que eu dei ali. Então, cd,
mnt HD externo. Então aqui você vai colocar exatamente o nome que você renomeou o seu subdiretório lá. Agora aqui nós vamos dar um comando tar, que é aquele empacotador, menos zcvf. Agora nós vamos pegar um outro diretório. Vamos comprimir o documentos então, tá? Então o nome do arquivo vai ser bkp. Agora documentos.tar.gz, que ele vai pegar de onde? De home, letec, documentos. Só que tem um probleminha aqui, tá? Na verdade não é um problema, na verdade vamos criar uma data ainda para ele, certo? Então deixa eu limpar aqui, vamos sair, Ctrl X, vamos limpar a tela aqui novamente. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Se eu der o comando date, ele vai nos retornar a data, certo? Nesse formato. Agora vamos fazer um diferente. Vamos dar o comando date. Agora mais porcentagem y maiúsculo. Opa! Mais porcentagem y maiúsculo menos porcentagem m minúsculo menos porcentagem d minúsculo menos porcentagem h maiúsculo e agora um ponto aqui, porcentagem e um m maiúsculo. Nossa, aqui é menos. Aqui é menos. Agora eu vou dar um Enter e ele vai me retornar a data dessa maneira. Então, vamos copiar esse cara aqui e vamos jogar lá para dentro do nosso script. Vamos vir aqui em Nano, Script Backup. E agora aqui eu vou criar uma variável chamado data igual $. Agora vou colocar isso aqui entre parênteses, vou jogar, vou fechar os parênteses e vou dar aqui aspas duplas aqui e aspas duplas aqui. E agora aqui embaixo em documentos eu vou dar um traço, vou jogar o $, e vou colocar data. Tem que ser exatamente como está ali aquela nossa variável, certo? Ó, essa variável data, agora ela vem para cá. Ok? Agora vamos salvar o nosso arquivo. Aqui, ó, eu poderia já dar um script, certo? E colocar aqui, por exemplo, o bash. Certo? Se eu fizer isso aqui e der um Enter, ele já vai me jogar o script lá para o HD, tá? Mas a gente quer transformar isso aqui num arquivo executável, que ele faça automaticamente, né, sem a gente precisar fazer esse comando manual. Então, agora nós vamos dar um poder, né, de execução. Se eu der um ls aqui, "-l", eu vejo que ele é um arquivo comum, ó, certo? De leitura e gravação, leitura e leitura. Então agora eu vou transformar esse script backup em um arquivo executável. Então vou dar aqui um chmod mais x e vou dar um Enter. Agora se eu der um ls-l, eu vejo que nós temos aqui um x aqui que ele diz que pode ser executado, certo? Pelo usuário que criou ele. E o usuário é o dono, o usuário é o root e o grupo dele é root. Tá? Então somente o root vai poder fazer a execução desse script. Ok, o script já está pronto. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos mover esse script. Então pode vir aqui, ó, mover quem? O script, tá? Para onde? Para user local sbin. Você tem que largar ele aqui nesse subdiretório aqui, o sbin.
Vou dar um Enter. Agora vamos lá no User Local SBIN. Vamos entrar nesse arquivo e vamos verificar se o nosso script se encontra lá. Beleza, já se encontra. Vamos limpar a tela agora. Agora vamos dar um comando cron tab -e. Aqui, ó. Também farei uma aula sobre o cron proximamente, tá? Futuramente. Então, aqui eu vou vir no cron e vou ver que ele existe uma sintaxe aqui para ele, certo? E aqui ele mostra, ó, que tem uma sintaxe dizendo que nós temos aqui os minutos, as horas, o dia do mês, o mês e o dia da semana e mais um comando, certo? Para dar. Então não se preocupe que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, agora são 20 horas e 29 minutos. Vamos fazer então para ele executar às 20 horas e 32 minutos. Como eu falei primeiro, são os minutos, então 32. Que hora? Às 20 horas. Então às 20 horas e 32 execute esse script. Que dia do mês? Eu quero todos os dias do mês. Eu quero que seja todos os meses. E eu quero todos os dias da semana, tá? Todos os dias da semana, durante todos os dias do mês, durante todo o mês, durante todo o ano, ele vai repetir esse script. Tá, mas eu quero somente que seja hoje, que é domingo. Então, seria 0 aqui, certo? Se fosse na segunda, 1. Se fosse na terça, 2. Na quarta, 3. Na quinta, 4. Na sexta, 5. E no sábado, no dia 6. Tá? Mas vamos começar por aqui. Todos os dias, então. Qual é o comando que ele vai dar? Então, eu quero que ele verifique em user local SBIN quem? O nosso script de backup. Tem que estar tudo escrito da maneira certa, senão vai dar erro, ok? Então, nosso script backup, ele vai, que está em user local SBIN, vai ser executado todos os dias às 20 horas e 32 minutos. Se tudo deu certo, agora nós vamos salvar o arquivo e vamos sair aqui. Aqui temos que dar um yes, está pedindo um yes aqui. Deixa eu dar aqui de novo, ver se ele vai falar isso. O que está dando um erro aqui? O que eu fiz aqui que não deu certo? 20 horas e 32 minutos. É isso. Deixa eu dar um Ctrl O. Deu algum erro aqui. Bad month. Deu um erro no mês aqui. Vamos editar de novo. Eu acho que eu tenho que separar aqui, ó. Agora sim. Então vamos aumentar aqui para 33. Agora acho que vai dar. Certo, era isso mesmo. Era um erro da sintaxe, tá? Então, fiz a limpeza aqui. Agora eu vou entrar lá em cdmnt. Vou dar um ls. Vou entrar aqui no HD. Vou listar o conteúdo e ainda a gente não tem o nosso script, né? O nosso script é BKP, documentos e tem que ter uma data ali. Então, vamos aguardar aqui, daqui um pouco eu retorno para ver se deu tudo certo. Então agora eu estou retornando, são 20 horas e 34 minutos. Vamos dar um comando ls e deu certo, né? Então agora nós temos aqui o nosso backup documentos com a data. Agora vamos dar uma olhada final aqui se ele comprimiu, né? Então do sh bkp documentos, ele tem então 394 megas. É diferente do original. Vamos ver agora o nosso arquivo original. Então o nosso diretório original, ele fica em home, letec, documentos, que tem 714 megas. Até a próxima.